O título da mensagem hoje é Vestidos de Força. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, o capítulo 6. Nós vamos de 10 a 20. Amém? Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai querido, Deus bendito, nós estamos aqui para o louvor da sua glória. Oh Deus, nosso desejo é estar mais próximo de Ti. E sabemos que é por meio da Tua palavra e do Teu Espírito que isso se torna possível. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua palavra, fala aos nossos corações. A palavra que exorta, a palavra que restaura, que cura, a palavra que liberta, Senhor. Que essa verdade possa encontrar em nós abrigo, Jesus. Que todos aqui possam, meu Deus, abraçar a Tua palavra da maneira como ela vier. Fala não apenas o que queremos ouvir, Senhor, mas o que precisamos. O Senhor que é Pai sabe melhor do que nós todos aqui quais as nossas necessidades. E nós descansamos em Ti, confiamos em Ti, Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Efésios 6, a partir do verso 10 diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em outra versão, na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. O contexto aqui é o apóstolo Paulo falando aos cristãos de Éfeso. O apóstolo Paulo estava preso. Ele estava em cadeias físicas, né? Ele estava numa prisão física. Mas a alma liberta, palavras de liberdade, instrução de vitória. Todas as vezes, quando nós percebemos Deus operando, a igreja crescendo, a comunhão acontecendo e o Senhor estabelecendo os seus planos na terra, concomitantemente com o que nós vemos do reino de Deus, nós também iremos perceber uma ação contrária. A gente começa a ver o império das trevas mover com dardos, setas, algumas situações, algumas emboscadas, a gente percebe. Nós somos seres espirituais que discernem o mundo espiritual. E quando nós vemos isso, que é onde Deus trabalha, o inimigo começa a atacar.
Isso tem que ser algo claro para nós. E aí é hora da gente mudar a direção. Deus está sempre nos dando direções práticas, mas nunca vai ser do mesmo jeito. O nosso Deus é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Mas por que será que Ele faz novas todas as coisas? Por que o Espírito Santo sempre vai nos dando formas diferentes de fazer as mesmas coisas? Porque nós temos adversário. Porque nós temos um inimigo que tem uma forma de agir, um modo de estabelecer seus feitos muito próximo da mente humana. A mente humana carnal, a mente do homem natural, ela é mais compatível com os planos, com as estratégias, do modus operandi do império das trevas. Por isso que para a gente viver os planos de Deus, tem que haver uma metanoia. Sua mente tem que mudar. A sua forma de adorar, seu jeito de viver, as coisas que você faz. Você não pode apertar o automático e ir na toada da sua própria mente, não. Você precisa todos os dias da palavra, todos os dias de oração. Você precisa todos os dias da comunhão. Porque aquele coração que a Bíblia vai nos dizer que é altamente corrupto, ele está sempre trazendo você, recalculando a rota para o formato carnal. E aí nós precisamos forçar. Por que o reino de Deus é tomado por esforço? Exatamente este esforço. Porque, queridos, todos nós queremos segurança. Quem não quer? Quem não quer os filhos caminhando em segurança, sua casa em prosperidade, no trabalho todos os dias notícias boas, sua saúde? Todos nós queremos isso. Mas o que a gente muitas vezes não quer é revestir com a armadura de Deus. Porque revestir com a armadura de Deus vai requerer de nós esforço. O apóstolo Paulo, ele se encontrava ali preso em Roma, escrevendo à igreja em Éfeso, e ele conclui essa carta. O que nós lemos aqui vai falar sobre uma conclusão. Ele vem falando, de tudo isso aqui, presta atenção. O importante é que vocês revistam-se com a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer inabaláveis no dia mau. É porque o dia mau ele vem. É que nem quando a gente fala assim, se eu morrer, não é se, é quando. E essa morte já não representa nenhum medo para nós, porque Jesus já venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória. Mas é quando. Assim também, não é se o dia mal vier, é quando. E o dia mal também já não representa para nós medo. Porque Jesus já nos deu vitória sobre o dia mal também. Essa palavra vai nos alertar que é necessário se revestir com a armadura de Deus. Paulo, então, ele vai trazer toda a carta aos Efésios, um retrato sobre a realidade do mundo espiritual. No primeiro capítulo dessa carta, Paulo diz que Deus está no controle sobre todas as coisas. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, Deus tem um plano perfeito para todos nós, a gente está num caminho seguro, todas as coisas vão cooperar ao nosso favor, mas e aí ele continua. O Espírito Santo que habita em nós está nos convencendo, nos preparando. E aí, se parássemos no capítulo 1, parece que praticamente a gente já está no céu. São realidades do reino, mas como Jesus disse na oração dele, Pai, eu não o peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós continuamos em um mundo mau, em um mundo caído, porém, aquele que nos guarda não dorme nem dormitará. E Ele está dia e noite, nos protegendo, nos fortalecendo, nos livrando. Mas tem uma parte que cabe a nós,
E é o que o apóstolo Paulo vai falar. A partir do capítulo 2, Paulo inicia dizendo aos Efésios que apesar de sermos salvos e vivermos para a glória de Deus, há 3 forças que lutam contra nós. A primeira ele vai chamar de mundo, né? A primeira ele vai chamar de carne, perdão. A segunda ele vai chamar de mundo. E a terceira é o próprio Satanás, é o diabo. Dentro disso, ele vai abrindo aí o entendimento. A carne é o nosso desejo natural pelo pecado. É a nossa forma natural de ser. Cada um mais inclinado para um jeito, um temperamento. É esse nosso jeito de ser que não pode estar solto à deriva. Esse nosso jeito de ser que tem que ser domado. É a carne, queridos, não é o seu corpo que depois que morre ali em terra e entra em estado de putrefação. A carne é uma alma não convertida. A carne é uma mente não transformada. A carne é esse desejo desenfreado para fazer aquilo que é contrário ao que a palavra nos ensina. Mas Deus nos deu o Espírito dele para que a gente dome essa carne. É o domínio próprio. Vem aqui, carne, e se submeta aos princípios. Eu sei, você gosta disso. Conheça-te a ti mesmo. Assim poderia dizer o filósofo, mas nós queremos olhar para a Bíblia. Você só pode conhecer a ti mesmo olhando para a palavra. Porque se não for a Bíblia para te mostrar os seus erros, se não for a luz, que é a palavra, para iluminar o seu ser, muita coisa em você vai pensar, tá tudo bem, eu sou assim, e deixa ser, o que tem? O que há de errado eu ser assim? Não estou prejudicando ninguém. A carne é traiçoeira, ela te leva para o buraco. Essa tentação carnal diária que promove uma luta dentro de nós. A segunda força contrária a nós é chamada o mundo. O mundo aqui aponta para um sistema formatado nas sociedades humanas de geração em geração, desde que o pecado entrou. O mundo coloca o pecado lá na porta da nossa casa. O mundo coloca o pecado na tela do nosso celular. O mundo, o sistema, a forma das coisas serem feitas, elas promovem o errado. Você já viu que coisa boa não dá ibope? Ninguém celebra a vida de fato, mas a morte, notícia ruim. Em dias de rede social, então, é só colocar uma chamada assim, de coisa ruim, de fofoca. Iscas que o diabo usa. E são muitas visualizações, são muitos os likes. É só colocar aquilo que o pecado promove. O mundo, ele não é, de fato, o maior perigo para nós, mas é como que a influência, o que os nossos inputs recebem, é o que está no sistema, é o que está no mundo. Por isso que é salutar para todo cristão se retirar, fechar a porta do quarto, desligar tudo e meditar no Criador e orar ao Senhor. Isso é necessário para a nossa fé. Isso é necessário para sairmos desse formato do sistema. Porque lá fora, e não apenas lá fora, que eu digo daqui da igreja, mas fora do reino, o que a gente vai ver é sempre convites para cairmos em tentação. Convites para satisfazermos a nossa carne. Essa estrutura mundial que promove, viabiliza e fomenta a prática do pecado é o famoso ditado: a fome com a vontade de comer. São essas duas forças, a carne e o sistema. Você está dirigindo, de repente um outdoor de todo tamanho, a mulher seminua,
Ou você liga o rádio, começa aquela música que já te leva a pensar em coisas que você nem queria pensar. Essa estrutura precisa ser mudada e nós não temos forças sozinhos se não for na orientação do Espírito, se não formos guiados pelo Espírito. O Espírito está sempre fazendo algo novo, Ele está sempre te levando por um outro caminho. Aquele que anda no Espírito, a Bíblia vai dizer que as pessoas, os homens naturais, as mulheres naturais, aquela multidão carnal não discerne o ser espiritual. Mas aquele que anda no Espírito, tudo discerne. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo fala. Ei, você desviou para a direita, volta um pouquinho. Agora você está meio desviado para a esquerda, é para cá. A voz do Espírito, a voz do Senhor fala mais alto dentro daquele que anda nele, no Senhor Jesus. E o terceiro inimigo das nossas vidas é o diabo. Ele luta deliberadamente contra nós. Ele luta contra a vontade de Deus em nós. O maior problema do diabo é Deus. Só que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então toda vez que o diabo lança um ser humano na sarjeta, um ser humano que está igual um animal, vivendo sujo, comendo lixo lá na rua, é o diabo falando com Deus: olha aí, ó, o que o Senhor virou. Olha aí, ó, o que é a sua criação. Mas o Senhor, Ele conta conosco para resplandecer a glória. O Senhor conta com cada um de nós para mostrar a vitória da cruz. Então, o diabo, nosso terceiro inimigo, talvez a maior luta do diabo contra a igreja de Cristo não seja para fechar as portas da igreja. Talvez a maior luta dele contra nós é para nos tirar do centro da vontade de Deus. O diabo não tem problema nenhum com placa de igreja. Aliás, tem muitas placas. O próprio apóstolo Paulo falava de alguns ambientes que era a própria sinagoga de Satanás. Mas olhava na placa, parecia casa de Deus. O diabo não tem problema com isso. O problema dele é quando a gente está no centro da vontade de Deus. Quando a gente está buscando acertar a nossa vida com Deus. Quando a gente deseja estabelecer dentro da nossa casa a vontade de Deus. Sobre os nossos filhos, a vontade de Deus. No nosso casamento, a vontade de Deus. Aí o diabo encontra grande problema em nós. E ele tem que bater em retirada. Porque ele perde força. Então você vai observar no capítulo 3 de Efésios e lá no capítulo 4 também, que o apóstolo Paulo nos apresenta a solução para o nosso problema. Porque aqui a gente já sabe, são 3 os inimigos do povo de Deus: a carne, o mundo e o próprio diabo. E o apóstolo Paulo vai dizer: nós estamos em boas mãos, as mãos cravejadas de Cristo nos protegem a todo instante. Nós temos o Santo Espírito operando uma obra maravilhosa de santificação em nós, mas cabe a nós revestirmos da armadura de Deus para o que vier pela frente, haja o que houver. Eu não sei, lá na minha história, na agenda de Deus para a minha vida, qual que vai ser o dia mau. Também não sei o dia mau para a sua vida. Nós podemos ver o dia mau chegando na vida de alguns. Isso tem que entristecer nosso coração e tem que nos levar para um lugar de oração. Porque a carne aplaude o dia mau do outro. Mas o Espírito, esse intercede. Este se importa. A solução para o nosso problema não está no nosso intelecto, não está na nossa experiência de vida, muito menos no nosso currículo teológico. Na maneira que nós cremos em Deus, é que nós vamos encontrar a solução. Se você for um religioso, que repete sempre os mesmos ritos, que faz as coisas sempre do mesmo jeito, metódico, sistemático, talvez você encontre dificuldade nessa armadura de Deus. Porque a armadura de Deus, ela vai tirar os nossos moldes pré-concebidos.
A idolatria não suporta a armadura de Deus. A feitiçaria não suporta, porque todas elas estão a serviço de Satanás. Mas o Espírito Santo nos conduz a revestir com essa armadura. Então, queridos, o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre maturidade espiritual. Quando ele fala sobre revestir-se da armadura de Deus, ele está falando sobre maturidade espiritual. Tanto que é nessa carta aos Efésios que o apóstolo Paulo mais vai falar sobre relação interpessoal. Que ele começa ali falando do mundo espiritual, daí a pouco ele começa a falar de relação entre pessoas, entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. É a seara das nossas batalhas, é a seara das nossas relações, é a seara das relações humanas. Onde mais nós teríamos batalhas senão nas nossas relações humanas? Mas ele vai deixar bem claro que o nosso problema não é carne nem sangue. Apesar de ser uma pessoa de carne e osso, a te causar um problema, a te dar um prejuízo, a tirar suas noites de sono, você com uma mente transformada pela palavra, você que não é mais um crente carnal, mas que é uma nova criatura em Cristo Jesus, você entende que o seu inimigo não é aquela pessoa. Que aquela pessoa você precisa amar, ainda que ela seja alguém usada pelo maligno contra você. Então, maturidade espiritual é o que, gente? É saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não. Maturidade espiritual é saber fazer todas as orações, é estar sempre presente nos cultos? Não. Maturidade espiritual é servir na igreja? Não. Não exatamente, né? Pode até nos ensinar, porque servir na igreja vai nos ensinar a ser maduros, de um jeito ou de outro. Maturidade espiritual, guarde isso, é não se ressentir, é não desanimar, é não guardar raiz de amargura, é ser paciente, é perdoar todos os dias. Isso é ser maduro espiritualmente. É saber lidar com as pessoas, é não suspeitar o mal de todo mundo, mesmo depois de ter sido traído, mesmo depois de ter caído no golpe, mesmo depois de tudo isso, não se tornar alguém que desconfia e suspeita de todo mundo. Maturidade espiritual é não se alegrar com injustiça, ainda que aquele que te fez o mal seja quem está debaixo de uma injustiça. Maturidade espiritual, a verdadeira liberdade espiritual está em ser maduro, permitir que a sua alma se submeta ao seu espírito. Porque tem gente que acha que é maduro espiritual e permite que a alma esteja à frente. Você já conheceu um crente almado? Eu conheço. Às vezes eu até conheço quando eu estou muito almada. Nós mulheres, então, tem um período do mês que a gente fica bem almada. Sensível. Qualquer coisa a gente chora. Qualquer coisa ferida, ressentida. Mas se você tiver maturidade espiritual, você consegue submeter essa alma. Fala, essa é a minha alma. Você já identifica. É a minha alma. A verdade é que a alma não pode te dizer o que você deve falar, o que você deve fazer. Quer ver um imaturo? É aquele que fala tudo o que sente. Sentiu, ó, falou. Causa tantos problemas, depois fica tão difícil de consertar. No Senhor Jesus sempre tem um caminho, sempre tem uma solução, mas o resultado fica, né? A alma falar sobre aquilo que está machucando é natural, é coisa do homem natural. Mas o sobrenatural é quando a nossa alma passa a ouvir a partir das promessas de Deus. Quando a sua alma passa a ouvir você mesmo, um diálogo. Você tem que ser alguém que aprende a fazer diálogos internos. O rei Davi aprendeu a fazer isso.
Por que estás abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por que está inquieta? Por que está buscando segurança nos outros? Por que necessita tanto de aprovação dos outros? São diálogos que você pode dizer, e assim você começa a domar a sua alma. Assim você passa a ser alguém com maturidade espiritual. E a maturidade espiritual vai ser uma excelente mestre dentro do seu casamento. Vai te ser uma excelente mestre dentro da sua maternidade, dentro da sua paternidade, no seu trabalho. Como profissional, você será um profissional melhor. Você não vai ser facilmente desequilibrado pelos seus inimigos. Porque o diabo, ele usa os seus cavalos. Óbvio que ele vai usar o ímpio, que não conhece a palavra. E ele lança um dardo, uma seta, para te desestruturar. Já solta aquela situação, aquela ofensa, e você vai revida, pronto. Perdeu, porque o diabo ele sempre vai nos puxar para o octagon dele, para o lugar onde ele é bom em nos vencer. Ele nos vence na carne. Se a gente entra na carne, pronto. O diabo já nos trouxe para um lugar onde ele sabe lutar bem. A tipologia dele é a serpente. Agora, se nós estamos nas asas do Espírito, se nós voamos nas asas da fé, se nós estamos em obediência à palavra, você não é facilmente manipulável. Desenvolva a sua fé, aperfeiçoe o seu dom, creia em Deus o suficiente para vencer a sua carne em primeiro lugar. Porque a alma falar sobre aquilo que está machucando, isso é coisa do homem natural. Quando te der vontade, eu preciso desabafar, eu preciso ligar alguém, eu preciso arranjar alguém para lamber a minha ferida. Ei, isso é atitude de crente imaturo. Vá colocar o seu joelho no chão e vá derramar lágrimas no altar do Senhor, onde Ele colhe todas elas nos odres celestiais. Creia o suficiente para descansar em Deus. Lá no capítulo 5 de Efésios, parece que o apóstolo Paulo vai mudar o assunto, porque ele começa a falar de relacionamentos pessoais, e a gente pode até pensar que o assunto é divergente. Efésios 5, o apóstolo Paulo vai falar que tem um padrão que Deus espera de nós. Um padrão, sabe, de vida no Senhor. Ele vai falar sobre marido e mulher, pais e filhos. Ele vai falar sobre patrão e empregado. Tem a ver com essa arena em que as nossas batalhas são travadas. Ou seja, se existe uma fraqueza na sua vida, na minha vida, essa fraqueza é conhecida pelo nosso adversário. E ele sempre vai travar a batalha nisso. Quer ver? Talvez a sua fraqueza seja a impaciência. Então, se as coisas não saírem exatamente como você quer, a carne já começa a aflorar. Então, você, na maturidade espiritual, você vai começar a trabalhar nisso. Talvez a sua fraqueza seja falar demais. Gosta de falar. Alguém te contou alguma coisa, você quer falar, você tem dificuldade de guardar. O diabo sabe disso. Ele vai usar isso para causar problemas no trabalho, na família, na igreja. Mas você vai domar a sua alma. E você não vai falar tanto mais. Talvez seja no medo. Talvez a fraqueza seja nas questões sexuais. Você precisa identificar as suas fraquezas. O Espírito Santo, ele fala ao seu espírito que você é filho de Deus. Ele testifica. E esse mesmo Espírito de Deus comunica ao seu espírito onde estão as suas fraquezas. É isso que a gente faz quando a gente está aqui adorando a Deus e a gente pede, Senhor, sonda o meu coração. É isso que a palavra faz. A palavra vem separando juntas e medula, alma de espírito.
Sabe o que significa isso? Que a palavra tem potencial para te mostrar o que é da sua alma que vai te destruir e você falar, isso daqui não, vai ter que obedecer. E o que é do seu espírito que vai te edificar, te construir, te fazer a níveis mais altos. E sabe que os níveis mais altos de vida espiritual também está conectado a níveis mais altos de relacionamento. Das mesas em que você senta, dos lugares do trabalho que você galga, das situações, das oportunidades de prosperidade que chega até você. Está tudo conectado, tanto que o apóstolo Paulo estava falando de batalha espiritual e agora ele vai falar sobre relacionamento interpessoal. Está tudo entrelaçado em nós. Paulo, então, ele vai concluir esta carta no capítulo 6, a partir do versículo 10, foi o nosso texto base, e ele só fala algo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo vai falar, onde você realmente vai encontrar força, é aqui. Ele é a pedra angular. A pedra angular era a primeira a ser colocada na edificação de uma construção. Tinha mais pedras? Tinha. As outras pedras eram ajeitadas, acomodadas, de acordo com a pedra angular. Somos nós. Nós somos as pedras vivas no altar do Senhor. Nós estamos no ano do sobrenatural, nós estamos empilhando pedras aqui, profeticamente, trazendo a realidade, trazendo aos nossos olhos naturais o fato de que Deus está restaurando o altar dele no nosso meio. Neste mês estamos falando sobre santidade. Você não tenha dúvida que o ponto que você será mais atacado será nisso. Muito provavelmente, o diabo e todas as hostes que servem a ele estão trabalhando duro para fazer você cair em pecado. Porque Deus está restaurando a santidade em nós. Então, este é um mês de nos revestirmos com a armadura de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, você se fortalece na força e no poder de Deus, e ele nos dá a receita. Como é bom ter uma receita, não é? Quando você tem a receita, a probabilidade de dar certo é maior. Você tem uma receita de bolo, a probabilidade dele ficar bonito e gostoso é muito maior do que fazer no olho. Aí ele vem com a primeira parte. Dessa receita ele vai nos dar 6 componentes, 6 ingredientes. Então ele fala sobre o cinto da verdade, da armadura de Deus. O cinto significa um ajuste de toda a vestimenta, de toda a indumentária. Então, queridos, a verdade, ela é tão necessária na nossa vida. Os mentirosos não herdarão o reino. A verdade, talvez a sua fraqueza seja isso, desde pequeno você aprendeu a sempre aumentar um pouquinho, a sempre contar algo além daquilo que você sabe que é a verdade. Ele diz, a verdade segura toda a armadura, ela ajusta os nossos padrões, ela nos autoriza, sabe, ela nos viabiliza. Então, quando ele fala da couraça da justiça, logo depois do cinto da verdade, é porque tem ali um caminho, que um ingrediente puxa o outro, um elemento da couraça da justiça, né? A couraça da justiça, o que é ser justo? Justo aos olhos de Deus é que a gente faça ao outro o que é de direito. Parece algo tão difícil, né? Sermos justos, mas você é fazer ao outro aquilo que é de direito, o que é certo. Santidade tem a ver com justiça. Justiça significa dar o que é de direito a alguém. Terceiro elemento, a terceira parte da indumentária, sandálias do Evangelho. O Senhor é quem cuida dos pés daquele que aceitaram o chamado, que pregam o Evangelho e viabilizam a obra da salvação. Ele calça os nossos pés. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda tem um remanescente na terra para ser encontrado, para ser ajuntado. E na nossa geração, Deus conta conosco.
Sabe por que nós falamos tanto a frase do lava-pés? É porque os nossos pés se ferem. É uma simbologia da parte do nosso ser que toca este mundo mal. Porque apesar de já sermos novas criaturas, apesar de termos uma nova vida em Cristo, ainda tem uma parte que é machucada pelo pecado, que é fragmentada pelo pecado. Por isso que quando Pedro falou, não, Senhor, lava a minha cabeça, mas não os meus pés, ele falou o quê? Vocês já estão limpos, mas o pé tem que lavar. Nesse lava-pés, né, a gente pode entender que ainda tem filhos e filhas que precisam compreender esse mistério. O quarto, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé vai nos manter inabaláveis. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você se torna um inimigo de Deus. Sem fé você se torna um instrumento nas mãos do diabo. A incredulidade é uma ofensa ao nosso Pai. Uma palavrinha tão pequena. Foi a pedra restaurada em fevereiro. Fé. Fé para viver os planos de Deus. Não se permita ser um incrédulo. Não permita que a sua boca saia palavras de incredulidade. Que você repita o mantra da murmuração. Porque o escudo da fé tem poder para apagar dardos do maligno. Dardos. São invisíveis, mas eles existem. Eles não são irreais, eles são reais. Eles só são invisíveis. E quando você tem o escudo da fé, você está protegido. O capacete da salvação. Esse capacete vai nos viabilizar a santidade. Porque o capacete guarda os nossos inputs. Olhos, ouvidos, boca, nariz. Os sentidos, a nossa mente. E a salvação, queridos, está muito ligado também com o meditar, com a continuidade, com o que nós temos feito dia e noite. Como tem sido a sua vida, as suas horas, os seus dias, você passa fazendo mais do quê? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Seja fiel com aquilo que está em suas mãos. A gente percebe que é uma luta mesmo. A sala de oração conta com você. É porque hoje a gente tem uma sala de oração que é remota. Mas nós sonhamos, planejamos e sabemos que Deus deseja trazer um dia da semana para nos encontrarmos em oração. Porque da agora para o fim, o tempo ainda vai parecer mais reduzido. Os dias estarão ainda mais corridos. Você ainda estará mais sem tempo. E é exatamente por isso que você tem que guardar o tempo da oração. Porque ser fiel àquilo que Deus colocou em suas mãos, muitas vezes vai te requerer abandonar algumas outras coisas. Seja faminto por crescimento. Pense sempre, como que eu posso melhorar? Nós percebemos algumas pessoas começam com uma dedicação, com uma maior entrega, mas elas se esquecem que a jornada da fé não é uma corrida de metros rasos, não é uma corrida rápida, não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de resistência. E é você mesmo que você é um espírito, nascido de novo da água. Você é um espírito em Deus. O seu espírito precisa alertar a sua alma. Ei, você está meio que saindo do eixo, você está saindo do ritmo do reino. O que é que está acontecendo? Vamos sentar, vamos ver o que pode melhorar.
Seja faminto por essa relação, não somente com Deus, mas com os irmãos da fé, por relacionamentos saudáveis. Na cultura do reino, o foco nunca está em você. Na cultura do reino, o foco nunca será o trabalho. Na cultura do reino, o foco nunca é o problema. O foco é aquilo que Deus está fazendo. E sempre quando Deus está fazendo algo crucial, importante, para a nova etapa, a qual Ele mesmo vai te colocar, de nível de autoridade, de prosperidade, o inimigo vai interceptar. Lembra lá, na escravidão do Egito? Deus definiu que havia chegado o tempo de libertar aquele povo. Acabou a escravidão de mais de 400 anos. O inimigo ouviu. Mais trabalho no povo. Esse povo está tendo muito tempo para pensar em coisas além de trabalho. Então, senta trabalho neste povo. Paulo vai dizer algo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essas 6 práticas elencadas no capítulo 6 de Efésios, elas são eficazes para o nosso fortalecimento no Senhor. Quem é que anda fraco? Pode levantar aí, ó. Eu ando. Ai, Deus, cansada, Senhor. A minha alma começa a regurgitar, e eu começo a olhar e falo assim: não aguento isso. Nossa, não estou aguentando. Ai, Senhor, quero desistir. Levanta outra pessoa. Aí eu me lembro, é no Espírito. O Espírito começa a falar: tem misericórdia. A luta é grande, mas maior é a vitória. Alerta as minhas ovelhas, alerta o meu rebanho. Fortaleçam-se na força e no poder de Deus, porque sem Ele, vocês não conseguirão permanecer de pé no dia mau. Revestir-de toda a armadura de Deus. Paulo está falando que o primeiro motivo para buscarmos o fortalecimento no Senhor é porque o diabo prepara armadilhas contra nós. O diabo sabe quem não é constante. O diabo tem histórico, ele tem anais sobre nós. Ele sabe quem não permanece mais de 2 anos dentro de uma igreja. Ele sabe quem fica saturado, quem gosta de ser nômade. Ele sabe o ponto fraco de cada um. E às vezes a pessoa está quase passando aquele ponto crítico para vencer a alma, para ser de fato transformado. É a hora que o diabo começa a atacar mais. Ele vai naquele flanco, ele vai, mas o Espírito Santo, ele vai te mudando de lugar. A palavra grega usada para armadilhas aqui, nesse texto de Efésios 6, é metodeias. E ela pode ser traduzida por ciladas bem planejadas. É uma arapuca bem feita, uma cilada pensada por uma mente inteligente. Por isso que a nossa jornada, a nossa vida não é só por inteligência. Não são mentes brilhantes, você não tem que seguir receitas de pessoas que deram certo. Olha lá, ele deu certo. Não, o seu modelo é Jesus, o seu formato é a palavra, a sua armadura é a de Deus. O capacete que você precisa é o da salvação, o escudo é o da fé, é o cinto da verdade. Você não precisa de nada além disto aqui, essa palavra simples. Metodeias. A ideia aqui é de um caçador que coloca as armadilhas em locais estratégicos. Um caçador que sabe onde o animal ele passa. O animal passa ali, ele vai deixar ali uma armadilha porque ele sabe até a hora. O diabo sabe a hora em que a tentação grita mais alto. Mas aí você corre para o Espírito, você vai para o joelho, você se esconde atrás da cruz. A armadilha não te pega, o inimigo não te alcança. Queridos, o diabo planeja a nossa destruição, não tenha dúvida. Ele planeja todo tipo de tragédia para as nossas vidas. E nós temos evidências para crer que, via de regra, o diabo nos ataca nas áreas em que nós somos mais fracos.
Lá o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que vamos para a 1 de Pedro 5:8, já estamos no finalzinho da mensagem. O apóstolo Pedro diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É um animal. Sede sóbrios, vigiai. O que é ser sóbrio? É andar no Espírito. É ter maturidade espiritual. É não tomar as situações como pessoais. É não estar sendo levado pela sua alma. Sempre, lembre-se disso. A sua alma, ela está mais favorável aos planos que o inimigo faz sobre você. O seu espírito é que sabe muito bem o que Deus tem para você. No espírito, você tem o plano todinho pronto. No espírito, sabia que você tem a palavra? O seu espírito tem o livro. Deus depositou a eternidade em nós. Só que por causa do pecado, por causa da queda, o espírito do homem morreu. Mortos em suas transgressões, mortos em suas iniquidades. E em Cristo Jesus nós ressuscitamos, mas esse espírito precisa ser alimentado pela palavra, porque nós estamos no mundo onde o sistema bate na nossa mente todos os dias. Está nos nossos olhos. Você acorda, já tem o sistema, o mundo. Então, isso é muito sério. Qual é a área da sua vida que precisa urgentemente ser fortalecida no Senhor? Tomai toda a armadura. Tomai essa armadura para que no dia mau você permaneça inabalável. A palavra inabalável pode ser ilustrada como uma casa bem alicerçada numa rocha. Mesmo que venha a tempestade contra ela, mesmo que venha um vendaval, e mesmo que tudo venha contra você. Ainda que as notícias sejam ruins, ainda que o cenário não seja propício e favorável, se você estiver com a armadura de Deus, você vai sair muito mais forte. Porque a palavra nos diz que o dia mau vem e aquele que está revestido com a armadura de Deus está ali inabalável. E aquele que está inabalável, ele dá mais frutos ainda. Porque os ramos, e nós falamos sobre isso domingo passado, os ramos enxertados na oliveira, aqueles que não são mais oliveira brava, mas a oliveira boa que é Jesus, estes que dão frutos são podados e aí depois eles dão ainda mais frutos. E quando nós permanecemos, o nosso Deus ainda é mais glorificado. Quantas vezes você permaneceu? Quantas pessoas você conhece que não permaneceu? Que estão desviadas? Será que nós estamos blindados quanto a isso? O que nos blinda é a armadura de Deus. E ela não é automática. Somos nós que revestimos. Nós é que procuramos nos cingir com o cinto da verdade, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito da palavra, as sandálias da prontidão, a pregação do Evangelho. Sabe, queridos, quando o Senhor nos chamou, Ele fez uma aliança conosco. E Ele não falha com a parte dele da aliança. Nós também não falharemos, porque o Espírito está nos conduzindo.